Olá, gente, boa noite. Dentro de instantes, iremos iniciar a live com Solon Mendes e os Cachoeiranos. Dentro de instantes. E aí, Opa, agora tudo vai. bom? E aí, tá Boa de cabelo noite. amarelo também? A gente parece que combinou, hein? Você tá bem? É isso aí. E tá todo mundo assistindo a gente aí? Como é que tá? Pra ter um feedback da Tem, galera. tem uma galera já aqui. Certo, Solon. Então é isso, né? Queria, antes de mais nada, te cumprimentar, né? Dizer que estamos aí nessa live hoje para tentar suprir um pouco dessa distância, né? Sim, Estamos aí passando, mas estamos na ativa, estamos desenvolvendo nossos projetos aí na medida do possível, né? é isso aí. Isso aí. E para dar início então à live de hoje, né? Eu gostaria de convidar a Solon então para falar um pouco, né, sobre esse belo projeto que é o Novos Cachoeiranos, um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar junto por um bom tempo e de certa maneira continuo parceiro do projeto, né? Porém agora Com um pouco certeza. não tão junto como antes, né? Mas estamos aí sempre com uma parceria interessante. E gostaria que você contasse um pouco da história dos Novos Cachoeiranos, como que começou, enfim, falasse sobre os inícios aí dos trabalhos aí. Massa. Então, primeiramente, aí dar um salve pro meu grande amigo e colega Fabrício e também a todos os colegas e amigos que estão nos assistindo, né? Fabrício, que é nosso regente aí há um bom tempo dos Cachoeiranos, sempre contribuiu muito. É uma grande honra estar aí fazendo esse bate-papo, né? Salientando que é um projeto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Secult, né, em parceria com as Filarmônicas. Mas, de qualquer maneira, digamos aí, claro que a gente estamos inseridos num lugar muito rico musicalmente, né? Uma cultura muito ampla, mas esse é também uma pequena amostra da capacidade da universidade de dialogar também com a população, né, Fabrício? Enfim, no momento em que temos esse sucateamento, muitas críticas, muita questão assim, eu acho que é interessante a gente ter esse espaço também, né, para mostrar o trabalho que a gente vem fazendo desde 2016 aí, com esse pessoal, pessoas da comunidade, pessoas das filarmônicas, dos terreiros de candomblé, professores do Secult, pessoas da comunidade, produtores culturais de maneira geral. Enfim, então, o nosso projeto ele começou em fevereiro de 2016, quando eu dei entrada no protocolo na Proeste, e já vinha sendo uma conversa que eu já vinha tendo com o Jorjão da Lira, né, o atual vice-presidente da Lira Siciliana, nosso grande parceiro aqui em Cachoeira. Na época ele era aluno do curso de História aqui da UFRB. E a gente iniciou esse trabalho em 2016, né, com
integrantes da Lira Siciliana, e eu, Jorjão, alguns parceiros. E, enfim, daquela primeira turma, muitos já saíram do projeto, né, já estão por motivos mais diversos, alguns já se formaram, estão trabalhando no Exército, músico de banda militar, já saíram de Cachoeira, enfim, tem esse caráter também, de certa maneira, transitório, dá para se dizer. Assim, claro que vão ter aqueles integrantes que vão ser mais perenes, mas como todo grupo musical formativo tem essas características. Então a gente começou esse trabalho aí em 2016. E o objetivo, Fabrício, era assim, sabe, você sabe que eu sou mais da área da composição. Então, inicialmente, claro que isso depois, com a entrada de novos integrantes, tudo vai sendo transformado. Mas era fazer um grupo de compositores, assim, eu ia oferecer oficinas de arranjo e composição, e a partir do material composto pela gente, a gente ia fazer ensaios para fazer concertos. Então, é uma mistura de aulas com ensaios, né? E aí, 2016, a gente foi o ano todo, aí a gente escreveu um edital dos setoriais, a gente conseguiu passar, aí isso deu um gás legal para o projeto. Sim. Aí, 2017 foi quando você e o Lúcio Agra entraram. Aí, nossa, aí o grupo ficou bem robusto. Você assumiu a regência, eu pude ir para o teclado, o Lúcio assumiu a bateria, somou os sopros que já tinham, entraram alguns, aí deu aí tomou forma. Digamos que em 2017 que ele já ficou mais robusto. Né? 2016, o ano todo, a gente fez algumas apresentações, enfim. Na época ainda não tinha um curso de música, né? A gente estava criando o PPC, e eu também, para mim, serviu como um bom laboratório de professorado, né? Para aulas de composição, arranjo, nunca tinha, enfim, exercido esse papel de professor de tal. E muito do que eu trabalho com os alunos da faculdade foram desenvolvimentos também de metodologias aqui dos novos cachoeiranos, né? E aí, enfim, foram 2017 e 2018 foram 2 anos muito intensos, assim, eu diria que foram os 2 anos que a gente mais tocou, foi a época que você estava participando e tal, e, enfim, continuamos até hoje. 2018 a gente foi para Brasília, 2019 a gente está sempre participando de concertos e tal, né? Festas, porque o som que a gente faz tem um pouco de música experimental, mas também é música popular, né? Então a gente transita. Tem coisas que a gente faz que é bem tradicional também, algumas outras que são mais experimentais, mas eu acredito que ultimamente a gente se assentou mais nessa questão de música popular mesmo. E o que a gente faz de extra é como se fosse um adendo, assim, sabe? Música popular, mas de vez em quando tem algum solo, alguma passagem. Enfim, isso também é uma questão porque é tudo muito maleável, né? A gente tem que ir interagindo com os alunos. Essa questão que eu sempre levo comigo, freiriana, da dialogicidade, né? Você dialogar com... Não adianta também eu estar aqui também forçando uma estética mais experimental se o pessoal também não está muito de acordo, ou vice-versa, né? Porque também... eu sinto que às vezes a gente menospreza o gosto estético das pessoas, acho que eles querem algo mais tradicional, muitas vezes eu preparando um repertório assim, e dos próprios alunos, integrantes, solicitando, não, mas e cadê o atonalismo, cadê não sei o que, né? Então são coisas que vão surgindo naturalmente também desse gosto mais moderno dessas pessoas. E, enfim, citar os parceiros que tivemos nesses anos todos, né? Fabrício, né, o Lúcio Agra, nosso também coordenador, né, pessoas, membros da comunidade, Samanta Oliveira, produtora, o Iatan Raíra, produtor, foi muito importante, foi ele que escreveu o edital para a gente ir para Brasília, ele que escreveu o edital para a gente ir para Colômbia, então, um grande compositor também, então, enfim, sem a ajuda dessas pessoas da comunidade também, não seria possível, assim, é um projeto que demanda muito trabalho, então tem que ser dividido, eu digo sempre isso.
Precisa de muitas pessoas para a gente conseguir manter, porque senão... E sempre que aquele nosso desejo de fazer uma turma em Santo Amaro também, que ainda está de pé, né, junto com o Fabrício, inclusive a gente andou conversando, né, Fabrício, Sim. antes dessa questão da pandemia, que a gente também ia fazer uma espécie de uma ponta também, né, uma parte em Santo Amaro. Acho que merece, né, a gente ter essa questão. É, Também, né, no, assim, agradecer o pessoal das Filarmônicas, nossos parceiros, nossos amigos, né, que a gente tem feito no decorrer desse tempo, agradecer a todos eles. Citar nomes é complicado porque a gente iria, enfim, esquecer muita gente. Atualmente, a gente tem 2 alunos que eram dos cachoeiranos que ainda estão na universidade, estão fazendo o curso de licenciatura em música popular brasileira, que é o Matheus e o Wagner. Tinha o Biga e o, e o menino lá também tinham começado. Eles começaram em 4, 2 tiveram que desistir por motivos pessoais, né? Enfim, mas também grandes parceiros. Enfim, tudo isso. E também já tem esse viés contrário. Tem alguns alunos do curso que estão entrando no grupo lá de Santo Amaro, tipo o John Jazz, o Germano do sax barítono. Enfim, agora, o Fabrício, o que me preocupa é essa volta. A gente não sabe o futuro dos agrupamentos orquestrais, né? Uma discussão que tem vindo muito à tona. O que será o futuro, por exemplo, de uma. Claro, a gente não é uma orquestra sinfônica, é um grupo popular, mas a gente está com 23 integrantes, então pense, Fabrício, a gente se reunir todo esse povo para ensaiar. A gente tem previsão de volta, né? Quando é que a gente vai voltar e talvez tenha uma maneira de se reinventar. O que a gente vai fazer para essa pós-pandemia. Então, panorama meio geral, devo ter esquecido muita coisa, mas a grosso modo é isso. tá certo. Tem alguns pontos que eu vou ressaltar, e daí, à medida do possível, você também peço que você possa complementar mais, né? Sim, Assim como todos puderam ouvir, né? Então, dá para a gente dizer que os Novos Cachoeiranos, ele é um projeto, assim, múltiplo, né? Ele é um projeto que ele lida com a parte... Vai escurecer aqui. Ele lida com a parte, assim, de educação musical, né? Também. Porque, afinal, quando você ensina a compor, você está ensinando tudo, né? Está ensinando... A internet aqui está meio ruim. Tá me ouvindo bem, Sol? agora sim, agora voltou, agora tá beleza. Sim, como eu ia dizendo, né? O Novos Cachoeiranos, na verdade, é um projeto múltiplo, né? Ele é uma escola de música, ele é uma escola de prática de conjunto, né? De música em conjunto. Ele também é uma escola de composição musical. Também acaba sendo naturalmente uma escola de arranjo também, junto com a questão da composição. E além de Uhum. tudo isso, ainda tem a parte de performance, né? Tem a parte de viajar, de tocar para diversos públicos. Daqui a pouco eu acho que vocês já estão também trabalhando com, acho que talvez uma parte que vale a pena falar, né? Que com os seus estagiários, né? O que que você tem feito com, quando eu falo estagiários, na verdade são os bolsistas, né? Tanto de extensão que você já teve, que eu já sei. Você também tem bolsistas do PIBIC, né? Onde você desenvolve Sim, pesquisa também. Então, é um projeto assim que ele, na verdade, são vários projetos, né? Porque você trabalha é, pesquisa, trabalha essas coisas todas aí que a gente comentou. E então eu queria que você falasse um pouco dessa parte assim, né? De como os Novos Cachoeiranos é um laboratório para as pesquisas, né, que vocês têm desenvolvido no contraponto. E eu lembro até que a gente fez, mas eu acho que foi em 2018, se eu não me engano, que a gente fez também as composições de alguns participantes, de alguns músicos do grupo, né? De sim. alguns integrantes, né? Alguns que compõem E muito bem, inclusive, nossa, composições belíssimas, assim, alguns exatamente, né? Então, integrantes. quando você falou no começo, porque a intenção era fazer uma escola de composição, mas você também está fazendo isso, né? Na É verdade, verdade. o projeto ele se desdobrou, né? Digamos Sim. assim. Fala um pouquinho para a gente então dessa parte aí dessa pesquisa que você tem com eles, desse trabalho
nas composições, que é um trabalho de vanguarda, né? Como você mesmo disse, você pega elementos Sim, da música popular brasileira, pega elementos da música afro, da cultura afro como um todo, e mistura com a é, vanguarda. Já ensinou dodecafonismo para os integrantes, né? Para os seus estudantes. Como é que fala um sim, pouco muita disso, né? música tonal também. É que, na verdade, esse nome vanguarda, ele está deslocado daquele conceito, eu concordo com ele, mas ele está deslocado daquele conceito que a gente estudou da vanguarda do século XX, da música erudita. Não se refere àquelas estéticas vanguardistas de ruidismo e sonoridade. Seria mais nesse sentido de pegar os aspectos da contemporaneidade, né? E dentro disso a gente percebe que o tonalismo ele não morreu, ele se agregou a novos valores, ele se apropriou e tomou emprestado os ruídos, os atonalismos, tudo isso, mas ele continua firme e forte. Então, a gente estuda muita música tonal também, eu sempre friso isso, assim, a importância da gente ter também essa base, né, triádica cordal, eu não abro mão disso, eu acho muito importante, né? Enfim, a Olaino aqui relembrou do encontro com o seu Mateus Aleluia. Nossa, foi algo assim maravilhoso, um dos melhores momentos musicais assim que eu já vivi. O Laino, graças ao Laino que a gente conseguiu esse encontro, também ao professor Danilo Barata que fez esse meio de campo, né, aos nossos produtores, o Iatan e Samantha, assim, enfim, são coisas que a gente precisa de ajuda, né, Fabrício? Com Diria certeza. que é só por isso que muita coisa deu certo. E só por isso, porque, enfim, se não tivesse várias pessoas, várias frentes, várias habilidades, né? Por exemplo, você ensinando regência, vindo aqui dessa força, né? O Laino sempre conseguindo várias coisas da universidade, vários apoios, né? O pessoal das filarmônicas que segurou firme durante muito tempo, ainda segura hoje em dia. Eu acho que essa questão colaborativa é fundamental na música. Não tem como a gente sobreviver sem um auxiliar o outro. O que mais aprendi nesses 4, quase 5 anos de coletivos Novos Cachoeiranos é que, claro, a gente já tem experiência em outras coisas, mas você dirigir um grupo, está um pouco mais à frente da parte organizacional também, né? Escrever relatório, a gente gasta muito tempo com burocracia, Fabrício. Sim, parece que não, mas esses últimos 2, 3 meses aí, uma burocracia danada dos editais que a gente participa. Agora mesmo a gente está no imbróglio, né, no edital da Secult, que deu problema com documentação, enfim, e ficamos assim, em cima disso. Enfim, é bastante trabalho, mas vale a pena nesse sentido, né? E essa parceria com as filarmônicas e a universidade, né? Eu acho que também se nós, agentes universitários, não estivéssemos aqui, claro que a cultura das filarmônicas, a centenária, é maravilhosa e a gente tem que apoiar, mas eu acredito que esse choque que teve cultural entre nós e as pessoas que já estavam aqui, eu acho que foi algo muito rico, acho algo que inclusive não é característica dos Novos Cachoeiranos, é uma característica da interiorização das universidades, né, Fabrício? A gente tem que frisar Sim. isso. No fundo, os Novos Cachoeiranos é apenas um reflexo do que a universidade é capaz, né, do que já vem sendo feito. Vários colegas, vários projetos dentro do Secult, maravilhosos, assim como aqui no CAL, né? Às vezes a Sim. população acaba não dando o devido respaldo, o devido valor, né? A gente sabe que a gente vive uma polarização, mas que na verdade, às vezes essas polarizações são um pouco mentirosas, né? No sentido, ou universidade ou a fábrica. Não, na verdade, não é essa discussão, não pode ter as duas coisas, né? O que ficou muito nítido é que às vezes ocorrem distorções no discurso, né? A universidade de jeito nenhum é contra a geração de emprego, de jeito nenhum é contra a indústria nenhuma, de jeito nenhum é contra cultura popular nenhuma, né? Eu acho que a gente precisa justamente vir aqui para
contradizer essas inverdades e essas polarizações, né, que não é saudável, a gente não é de nosso interesse também que tenham essas discussões, né, que acabam atrasando o, a prosperidade de todos os setores, né? Mais ou menos isso que eu vejo. Sim. Tá certo. Mas você está com mais ou menos com quantos bolsistas agora de pesquisa naquele trabalho Bom, de pesquisa agora, de contraponto, é bom isso que eu esqueci de falar, é isso, a pesquisa de contraponto aplicada à música popular, ele está diretamente ligado com a extensão, porque é um momento que a gente consegue, digamos assim, testar, né, ver se deu certo mesmo, não só na teoria, ver se aquelas técnicas de contraponto tem alguma funcionalidade musical, né, então e aí a gente, várias pessoas, né, sabe que ele já chegou a ter um bolsista PIBIC e 3 PIBIC em ensino médio, assim, uma turma muito boa. Atualmente a gente está com o Wagner, bolsista PIBIC, está terminando, a gente está finalizando aí, vamos escrever um artigo sobre contraponto no dobrado, tá, acho que vai ficar um artigo bem legal. Aí tem um rapaz que no PIBIC Ensino Médio, o Luiz Carlos. Eu tenho que até que ver, deu problema com a bolsa dele, o rapaz veio me falar semana que não recebeu nenhuma mensalidade ainda, vou ter que ver o que aconteceu. Enfim, coisas da burocracia, né? E aí o John Jazz vai entrar na próxima leva, fazer o trabalho do contraponto no choro, né? Eu acho que é algo bastante importante de ser desenvolvido, porque a nossa ideia é que na universidade a gente não vai ensinar contraponto Fuchs de espécies, né? Eu sempre parece um mantra que eu vivo falando isso, né? Que não tem sentido a gente no curso de música popular brasileira ficar aprendendo espécies que, enfim, não que eu ache inválido, mas assim, para o nosso contexto, eu acredito que a gente pode ter um direcionamento, sabe, Fabrício? E essa pesquisa visa, digamos assim, levar para dentro da academia mesmo essa possibilidade de as principais é o contraponto nas claves de matriz africana, contraponto de riff, né, que tem até na música, no hip hop, assim, vários estilos tem, contraponto no choro, né, e esses 3 são os que estão mais em alto grau de desenvolvimento, assim, que já está dando para a gente começar a já lecionar alguma coisinha. Obviamente que são pesquisas que não terminam, né, Fabrício? Você vai tratar de contraponto no choro, vou estar aí até meus 80, 90 anos pesquisando e sabendo muito pouco ainda, essa que é a verdade. Mas, enfim, o pouco que a gente sabe já dá para plantar uma sementinha aí, né? Então é mais ou menos isso, essa questão da pesquisa, essa relação pesquisa com extensão e ensino. Joia, joia. Bom, a partir de agora a gente vai continuar a conversa, né? Mas já vai também abrir para perguntas, né? Então, quem está acompanhando a live aí hoje e quiser fazer alguma pergunta também, sinta-se à vontade, né? Eu já até imagino que vem aquela pergunta assim, quando é que vai ter em Santo Amaro também aquela pergunta que a gente sempre ouve, né? Mas assim, sim, acho que é importante, super pertinente. processo, eu acho que é um processo natural, né? A própria ampliação dos novos cachoeiranos vai possibilitar com que seja replicado, né? Replicado de Sim, alguma maneira as composições que já estão elaboradas, né? A própria metodologia, né? Que você faz, né? Também é uma metodologia, ao meu ver, que é um pouco mista, né? Você trabalha questões no coletivo, mas também trabalha questões mais no individual, né? Consegue fazer uma, 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 um mix, digamos assim, de metodologias aí para dar conta de um projeto tão abrangente, né? sim. Então, essa pesquisa do contraponto realmente acho que é um assunto assim que, como você disse, dá pano para manga, né? Quem quiser Sim, depois saber um pouco mais, procura professor solo, né? com Mas certeza. basicamente é isso, né? É o contraponto que vem lá das origens europeias, né? Mas que aqui Uhum.
ele veste uma nova roupa, né? E então Exato. ele trabalhar com os elementos da música brasileira que é tão, assim, digamos assim, tão acolhedora, né? Tão, que incorpora tão bem, né? Tantas culturas. A Olha Tati só, pediu um exemplo sonoro de contraponto. Bom, isso, contraponto de uma maneira mais ampla, polifonia seria, por exemplo, aquela música, vou dar um exemplo de uma música aquele do Moacir Santos, que o baixo fica fazendo pom, 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 bom, bom, bom. Ele está fazendo uma melodia em forma de riff ali. Né? Em cima vai entrar uma outra melodia. Parará. Então a junção dessas duas melodias que é o contraponto, né? Um instrumento está fazendo uma melodia independente, chega outro fazendo em cima outra coisa. Assim, como se fosse a uma música conversa popular está cheia musical, né? disso, é muito rica em polifonia, né, Fabrício? Assim, eu acho que é um excelente objeto de estudo, assim, Quase para como a se gente. fosse uma conversa musical, né? Um exemplo, o que é É, contraponto, né? É a maneira exato. que os instrumentos conversam, né? Mas assim, se a gente pegar, Isso por aí. exemplo, o carinhoso, você pode dar um Uhum. exemplo? O carinhoso tem contraponto, pode ter contraponto também, né? Tem. Por Aquele exemplo. é um contraponto que eles chamam de contraponto subordinado. Pam, 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 né? Aí Isso. o Wagner, grande abraço ao querido Wagner Olá, aí, tubista e beleza. compositor dos Novos Cachoeiranos Grande e Wagner. bolsista Pibi, que aí a gente vai publicar um artigo sobre contraponto nos dobrados. Grande Wagner, representante da União São Felista, né? Sim. O pessoal já está fazendo as perguntas aqui no chat, né? Aham. Será que esse exemplo de contraponto, será que já respondeu, Tati? Né? Uma ideia é essa, né? Eu posso, por exemplo, cantar aqui. Meu coração. Pom, Aí o solo pom, vai fazer o pom, pom, contraponto pom. lá. Exato, isso Sei aí. que... Né? E assim por diante. E o pessoal fez uma pergunta lá também, uma das pessoas que fez uma pergunta aqui, como está a questão feminina, como é a presença feminina nos Novos Cachoeiranos, né, Sol? Tem Sim, atualmente a gente tem 4 integrantes, 2 na produção, Samantha e Verusca, uma percussionista, Bia, super talentosa, e a Júlia no trompete, super talentosa também. A Júlia entrou com 11 anos, tu lembra, né, Fabrício? Já tocava tudo, sim, super talentosa. Agora, infelizmente, não é tão presente quanto gostaríamos. Eu acho que, no geral, nas filarmônicas ainda até a presença feminina ela existe, mas assim não é tão massiva, né? Uma menina do curso de música começou a vir, 2 meninas começaram a vir aqui, mas acabaram desistindo. Foi a Rebeca e a menina de Minas, enfim, do clarinete. Mas enfim, talvez quando. Porque é questão de distância, eu entendo, é complicado. Talvez quando a gente abrir a nossa frente em Santo Amaro, né, Fabrício? A gente sim. possa ampliar também essa participação feminina também. Mas por enquanto é isso. Agora, as poucas que nós temos, assim, fazem uma diferença danada. Estão na linha de frente, assim. Tanto Júlia quanto Bia, assim, tu conhece o nível delas. A Bia é extremamente talentosa, assim, quebradeira a percussão mesmo. E as meninas da produção também, assim, conseguiram vários recursos, várias coisas boas pra gente. Assim, Maravilha. o Cláudio Manuel colocando aqui que sexta-feira, 7h30, vai ter estreia no YouTube de um curta-metragem que ele produziu sobre o coletivo Novos Cachoeiranos. Ó, que Agradecer maravilha. aí nosso grande parceiro Cláudio Manuel, que também já veio dar uma oficina aqui com a gente e tocamos juntos no Digitalia, Que legal. fevereiro de 2019, Sim. lá em Salvador. Foi bem bacana. Uhum. Um lado assim mais experimental, improvisação livre, com algumas coisas, com algumas partituras móveis, assim. A gente fez um trabalho bem interessante com o Cláudio Manuel, grande parceiro. Sim, sim. É, Wagner está comentando aqui para você falar sobre uma composição, dar um exemplo de uma composição, a inspiração, etc., aquela história do espírito, né? Ah, Pode sim. falar aí um pouco para quem já
para quem conhece essa composição, né? Chama O Espírito. Jorge, desculpe, Jorge. Lembrei do Jorge agora. Solon vai contar um pouco sobre a inspiração aí dessa composição que ele recebeu, digamos assim, né? Então, para quem não sabe, a gente ensaia aqui na casa do Tranquilino Bastos, aqui no que eu tô agora. Essa casa aqui, que era do Tranquilino Bastos, e a gente realiza os ensaios aqui. Em 2017, final de 2016, início de 2017, foi quando eu fiz essa composição. E uma noite eu tive um sonho, assim, que eu estava dormindo e no quarto, e eu acordava com barulho dos cachoeiranos ensaiando aqui na sala. Eu acordei meio revoltado, assim, como é que começaram o ensaio sem a minha presença? E cheguei aqui na sala, tinha um senhor regendo uma música, assim, com teor de dissonância, mas ao mesmo tempo tinha algum elemento tonal, dialógico também, né? Aí eu fazia alguma reclamação, esse senhor olhava para mim, pedia para eu falar em silêncio, ouça que eu só vou tocar uma vez. Aí ele tocou, e era um refrão bem massivo, assim, bem, sabe, incisivo. Aí eu acordei e eu cantarolei a melodia assim, só até porque o som a gente esquece muito fácil, né? Cantarolei mais ou menos o tema. Obviamente que eu consegui transcrever alguma coisa, certamente o que eu sonhei era um pouco diferente, assim, né? Mas enfim, aí eu consegui compor em cima desse tema, desse sonho que eu tive com o Tranquilino Bastos, né? Que era esse senhorzinho idoso. E também vou contar então a história da composição do Wagner, que chama O Samba Nasceu no Recôncavo, né? Samba não, o blues nasceu no Recôncavo. É a teoria dele. A composição dele que é um contraponto de riffs, né? Em cima dessa técnica de contraponto de riffs, que é uma técnica muito bacana, Fabrício, porque assim, ó, qual que é o problema do contraponto que ensinaram pra gente, por exemplo? Que é legal também, não estou assim falando que ele é... Mas é que ele, por exemplo, ele se preocupa muito com regras intervalares que na música popular não vão ter muita validade, porque pensa, tu vai escrever um contraponto para 3 sopros, mas já tem um cara tocando baixo e fazendo uma base no piano. Você não vai precisar ficar se preocupando com regras, se é uma inversão, porque o baixo vai estar dando outras relações. É muito mais livre as possibilidades intervalares no contraponto na música popular. Então o pensamento é muito mais linear, é muito mais você construir boas melodias e evitar, digamos assim, a redundância intervalar. Então se tem 3 vozes, por que tu vai botar 3 tocando a quinta ou a T, sabe? Eu acho que as regras, de certa maneira, é muito mais divertido nesse sentido. E o contraponto de riffs, ele te dá uma liberdade muito ampla, assim, que as pessoas que em pouco tempo saem compondo músicas inteiras dentro dessa técnica. E o Wagner fez uma composição muito, muito boa dentro dessa técnica, se chama o blues nasceu no Recôncavo. E aí, quando a gente tocou essa música lá em Bogotá, na Colômbia, ele, quando foi para lá para agradar os colombianos, ele mudou o nome para O Blues Nasceu em Bogotá. Dependendo do lugar. Ele tá falei, quando for tocar em Santo Amaro, ele vai botar para O Blues Nasceu em Santo Amaro. Tá. O Espírito tá no YouTube, para quem quiser ouvir, né? Tá, inclusive contigo regendo. Uma versão bem legal. E o Blues Nasceu no Recôncavo já tá no YouTube também? Não, essa ainda não tá. Essa a gente precisa fazer. Como é que faz? Hein, Wagner? Vamos botar pilha no Wagner aí, disponibilizar, né? Ele certamente ele deve ter alguma gravação. Ah, né? Deve ter. Ou então vai ter que fazer uma gravação virtual aí da galera na sua casa. Bom, realmente a gente fica um pouco aflito assim de pensar no cenário pós-pandemia, né? Em como que a gente vai fazer, né? Mas espero que haja esse cenário, né? Que essa pandemia realmente seja controlada de uma forma aí, que a coisa passe, para que a gente possa realmente sentar junto e sentir o que é uma prática de conjunto, né? A gente já tem hoje softwares assim muito inovadores e tal que já estão permitindo a gente tocar em tempo real, né? Uhum. Mas assim, 25 pessoas tocando em tempo real, cada um na sua casa, eu ainda acho um pouco complexo.
Você falou em grupos que menores, né? Já enfim, funcionam bem, assim, quartetos, já quintetos, agora funciona, embora exijam um equipamento minimamente um pouco mais tem que ter um potente, né? Não num mini estúdio, né, praticamente, né? Ou mais, tem né? muita latência. E é algo que eu quero me especializar também, Fabrício, porque, enfim, a gente, que nem tu falou, a gente não sabe, não tem ideia quando é que vai acabar essa pandemia, como é que vai ser o nosso futuro, né? Então, É, o é futuro da isso, mas música, da prática coletiva, né, Fabrício? essa questão é delicada, né? A gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer. Só se a gente. A vantagem dos sopros é que eles têm muita emissão sonora, né? Então, se cada um É ficar a 3 isso, pode ficar metros de longe, distância, é verdade. ficar a 3 metros de distância, cada um ainda dá para fazer um som, né? Eu Ainda acho que vai rola. ser o jeito, Se hein? pá, ainda fica com a acústica e ainda sai com uma projeção melhor, né? Eu acho que a gente vai ter que ver um espaço maior aí para ensaiar alguma É. coisa. Ensaiar na quadra de esportes mesmo, cara. Não, é por aí, mais ou menos, Fabrício. Alguma coisa a Tocou num gente vai ponto inventar. interessante. É isso aí. Não é? Alguma coisa a gente vai dar um jeito. É. Uma outra coisa que eu queria que você falasse assim também sobre assim mais ou menos assim as composições que se tem já dirigidas aos novos cachoeiranos assim, para dar uma ideia para a gente de quantitativo do trabalho que já foi feito aí nesses 3, 4 anos, que não foi pouco trabalho. Eu sei que você tem uma lista aí, um tanto de composição, mais as composições dos componentes aí, dos participantes do Uhum. grupo, né? Como é que você começa, como é que você fala do coletivo, né? As composições do coletivo. Sim. Enfim, dá uma ideia pra gente, assim, de quantidade, assim, de número do mesmo, assim. Sim, olha, uma vez eu contava, a gente tava com 70 e poucas, certamente está com um pouco mais de 100 agora. Mas é que assim, ó, a maioria são minhas, eu devo ter composto umas 60, 70, mas tem, por exemplo, o próprio Wagner deve ter quase 10, o Vitor fez umas 10, o Lucas Miranda compunha muito, fez umas 15, o Matheus tem umas 10, Olha então só. é bastante coisa, sabe, Fabrício? Então, uma Isso hora que eu tiver o concluídas, tempo, eu né? queria compilar, sabe, gravações de ensaios e fazer num livro, até para deixar aí no Secult, assim, enfim, para a memória musical da nossa história, né? Deixar a grade e as partes impressas, fazer uma cópia. É muito material que, enfim, tem que uma hora dessa compilar. Esse material, Porque, ele tem um cunho didático também fabuloso, né? Porque sim, porque tu ele foi lembra, pensado tipo, para trabalhar aspectos, né, de ensino musical também, né? exato. Uma coisa que é uma coisa que tu trabalha já, né? Tu tem essa tua pesquisa do arranjo didático. E Sim. eu como eu trabalhei como arranjador lá no Sul, trabalhava com uma banda de Kerb, assim, fazia uns arranjos, então tinha só, o trombonista, tal instrumento toca menos, então você segura a onda. Então, enfim, na vida profissional a gente tem que aprender também. Tu vai tocar com um grupo lá, e você, fulano lê pra caramba, sempre te diz, tal instrumento. E a gente aqui também tem uns que tocam, nossa, nível mega profissional, e os que estão começando. Então, o que está começando, você não vai escrever um monte de nota, mas também ele quer tocar, ele quer ter alguma graça, então tu vai ter que ir sabendo, e por isso que a gente tem muitas versões das músicas, por exemplo, o Espírito tem várias versões, porque às vezes tu escrevia lá no ensaio, gravava, tu via, poxa, mas tal instrumentista não dá conta dessa frase. Próximo Sim, ensaio, eu mudava assim, claro, tem uma conversa, às vezes tu vê que tem que ser um pouco malhado, não tem uma resposta, assim. Às vezes o cara estuda, melhora, às vezes tu, não, tem que ir para didaticamente, para a pessoa não se desestimular, né, que não, tá muito, porque o excesso de dificuldade desestimula e o excesso de facilidade também. Então, é um meio sim. termo. Tipo, o cara, pô, muito difícil, ele, cara, já desanima. Agora, se é muito fácil, a pessoa também desanima, né? Fica, Com poxa, certeza. lê de primeira, mas já não tem aquela graça, né? Então, você Tem. tentar. E é uma dificuldade num grupo aí que eu, por exemplo, quando era menos gente era mais fácil, agora que tem 20 e poucos, tu tem que observar assim o nível meio de cada um dentro do naipe, o que tu pode fazer para que, por exemplo, quando o Júlia começou, ela só tinha 11 anos, ela tocava junto com Wesley e com Miranda, que estavam, nossa, voando. Então, por exemplo, no Espírito, tem partes lá que ele faz um estacato duplo com saltos assim. Aí, poxa, né,
botei só o Miranda e o Wesley para fazer e ela só ia pontuando. Tá, tá, tá. Mas ela participou também. Ela só ia pontuando pá, a cabeça das progressões, né? É uma maneira de participar também, né? Então, eu acredito nisso, que você também sempre frisa, dos arranjos tem que ter esse caráter didático também, né? Afinal de contas, somos um projeto também que tem esse teor, né, que pretende, pelo menos, ter essa característica didática também, né? Com certeza. Bacana, só, bacana. E aí, será que a gente tem mais alguma pergunta aí da nossa turma, da galera? A gente já, a gente já está com. Temos 10 minutos, né? Dá para a gente conversar mais. Aqui não tem, assunto não falta, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. Outra coisa assim que chama atenção, né? Além das composições, acho que essa parte das composições realmente é um diferencial. Eu conheci poucos grupos grandes assim que tinham tantas composições próprias, sabe? Então acho que isso é um grande diferencial dos Novos Cachoeiranos. Eu só conheci outro grupo assim, que era a banda de Cruzeta, lá no Rio Grande do Uhum. Norte, com o maestro, que por sinal é Dantas também, o maestro lá deles, alguma coisa Dantas. Eles têm um material lá, um trabalho assim incrível também, de várias idades, músicos Olha que velhos, legal, não conheço esse crianças. trabalho. Depois me É um trabalho passe. incrível, E eles têm muitas composições próprias também, tem assim Uhum. mas assim, na minha vida musical, que modéstia à parte não é tão curta assim, né? São mais de 25 anos aí de profissão. Eu lembro de poucos grupos assim grandes, né? Grupos jovens assim que trabalhavam com criação, com composição, como os Novos Cachoeiranos trabalham assim. Realmente não lembro de ter visto outra coisa assim Não, de parecida fato, a maioria não se além dedica deles que é mesmo. isso acho que é um grande diferencial que a gente tem que sempre levar assim, ó, gente, a gente como diz o ditado, né, falando assim popularmente, né, mata a cobra e mostra o pau também. Porque assim, na maioria das vezes os grandes grupos eles adaptam arranjos e tal, mas eles são mais focados na interpretação, geralmente, né? Sim. Não tanto na questão da criação. E na educação musical, assim, mundial, não só no Brasil, cada vez mais está em voga essa questão da criatividade. Porque uma coisa é você Uhum. ensinar música, outra coisa é você ensinar a trabalhar com a linguagem musical, ensinar a se Sim. expressar através de música, né? Então esse é um grande desafio para os educadores musicais de um modo geral, né? Porque assim, a gente fica com uma vida às vezes dividida na educação musical, entre estudar educação e estudar música, né? Porque o Sim, educador é musical ele muito tem que amplo, é estudar um muito curso, educação. verdade, Então, formação muito essa ampla. parte da criação musical muitas vezes fica para depois, né? A criatividade musical. Então, muitos professores de música acreditam que só dá para trabalhar a criatividade musical depois de anos de experiência em música. Aliás, isso é uma crença já meio geral, assim, né? As pessoas, não, mas para Sim. improvisar, para compor, você tem que ter Tem que conhecer dedinho, todas as escalas, tem que, né, ter tem que saber tipo uma tudo. espécie de guru da música, né? E aí a gente vem mostrando que não, que desde a primeira aula você Uhum. já pode criar música, já pode, É, né? eu acredito até, Mas Fabrício, que é uma pouco. ótima maneira de tu aprender sobre teoria musical compondo, sabe? Você fixa essa sonoridade dos modos, né? Assim, Assim, muita coisa que a gente aprende assim compondo, se acaba descobrindo. força o ouvido, né? De certa maneira, Sim. exercita, desafia o ouvido. O pessoal fez uma pergunta ali, deve ser um amigo seu lá do Sul, professor Daniel Morales. Opa, grande Daniel Morales, esse é o cara, pianista uruguaio, É, professor da FSM. Sabe que os Novos Cachoeiranos, quando surgiu, teve uma inspiração num grupo do Daniel Morales, que é o que eu participei 5 anos lá em Santa Maria, chama olha, Oficina de Música.
No começo a gente até registrou Novos Cachoeiranos Oficina de Música, que tinha uma proposta bem parecida, só que obviamente focado com a musicalidade lá do Sul, né? Mas, grande parceiro. Esse... Então, ele fez uma pergunta ali, né? Que se para participar dos Novos Cachoeiranos tem que saber ler música, assim. Como é que você responde essa pergunta? Olha, o pessoal da percussão não. A gente, alguma outra música a gente começou a trabalhar a escrita de percussão, mas viu que era complicado. A gente tentou assim. Agora, infelizmente, tem isso. Os Novos Cachoeiranos, ele tem assim uma. Ele já foi aberto, mais aberto, mas ele tem uma limitação assim na entrada pelo menos do grupo principal, porque a gente trabalha com, né, porque a gente não tem tanto tempo de trabalho, sabe como é? A gente era 2 encontros por semana, de 4 horas cada um, parece que é muito. Fazer um recorte num perfil, assim, porque de trazer um grupo musical, assim, entre aspas, e bem aspas, assim, mais avançado nesse sentido, né? Claro, tem vários níveis, mas o pessoal dos sopros, a gente não vai ensinar a ler a partitura aqui, a gente não vai ensinar o instrumento aqui. Digam, para quem já sabe o beabá da música, vai aprender arranjo e composição e vai participar do grupo orquestral, da prática de conjunto, né, das oficinas de improvisação, vai compor. Mas a gente até abriu, teve pessoas que entravam aqui para assistir as aulas de teoria, sempre foi muito aberto, assim, quem quer vir assistir, pede, a gente sempre deixa. Tinha uma moça que fazia faculdade de cinema, Paloma, que veio em várias aulas, enfim, depois ela até aprendeu a tocar, virou uma boa compositora de canção, né, se formou, tá aí, e frequentou várias aulas, assim. Mas, enfim, por que eu percebi, assim, a gente não teria condições de abraçar o mundo, assim, de ser muito amplo. A gente tentou várias, sabe, mas, enfim, a gente teve que decidir mais ou menos um formato nesse sentido. Não, vamos projetar para esse nicho, né, Fabrício? E é uma decisão difícil, sabe que nunca é fácil. Agora, nesse próximo edital que a gente está participando, a gente vai fazer 2 turmas teóricas. Os mais antigos vão fazer aulas mais avançadas e os mais novos vão fazer aulas com os alunos mais antigos que vão virar monitores, né? Maravilha. Vão receber bolsa para isso. E algumas músicas a gente vai fazer com o grupo todo, mas também vai ter já uma espécie de separação, assim, um grupo que vai ter, digamos, a gente vai fazer um concerto lá didático, vai ter algumas músicas com um grupo um pouco menor, mais virtuose, assim, e umas com um grupo todo, né? E uma parte com a orquestra mais jovem. É uma maneira de tentar minimizar, né, essas distâncias. Que maravilha, né? Aí é uma maneira também do pessoal já estar praticando a docência, né? Que agora lá no curso de licenciatura em música a gente também já está começando com o PIBID, né? Exato, nossa, isso foi um adianto. O PIBID, uma maravilha. Porque agora a gente tende além de ter então os Novos Cachoeiranos, né? Como já um grupo que dá para se dizer que é um grupo já profissional, né? Ou pelo menos semi-profissional. Ainda tem a licenciatura em música, né? Que tem esse foco, que também dá um complemento na formação, né? E prepara o pessoal para o mercado de trabalho também, né? E com esse foco todo na música brasileira, né? E isso. O pessoal perguntou algumas coisas aqui que talvez não dê tempo de responder, porque já está encerrando o horário, né? Guilherme pediu para falar um pouco sobre o Sound Painting. Sim! Né? E Sound Painting eu também acho uma... A música está de vento em popa lá no FRB, né? Aberta aí para quem tiver interesse de saber um pouco mais. Estamos atualizando a página, inclusive com a colaboração do professor Guilherme, né? E aí fala um pouquinho aí pra gente, só. Acho que agora o horário já vai encerrar automaticamente. Certo. Guilherme, grande parceiro também, já participou, deu aulas aqui nos Cachoeiranos. E Sound Painting foi o grande parceiro Cristiano Figueiró, que introduziu aqui pra gente uma técnica de regência criativa, né? E que eu cheguei a aplicar lá no Secult, com a turma tanto do Bicult quanto a turma
de música na primeira turma, quando dei aula de criação, percepção, práticas musicais. A gente fez um trabalho com a Maria na Terra, muito legal. O pessoal da aluno dela fazia umas projeções, a gente é regendo. Uma técnica fantástica, assim, porque a pessoa que não é músico às vezes se dá melhor do que aquele que é treinado, assim, é uma maneira da pessoa sair fazendo música. E dá para fazer tanto coisas bem experimentais quanto coisas mais tradicionais, né? E, enfim, o Cristiano Figueiró que introduziu aqui com a gente acabou dando sequência e até hoje, de vez em quando, a gente usa. Quando a gente foi para a Colômbia, a gente ofereceu lá no Instituto Brasil Colômbia uma oficina de sound painting. No concerto final que a gente fez lá no Instituto, os alunos que participaram do nosso curso puderam reger o coletivo no concerto. Então, tinha músicos formados, tinha pessoa que nunca tinha estudado música e se deu bem na regência, assim, fez alta sonzeira. Esse é bastante inclusivo. Sound painting é tanto para a pessoa tocar quanto para reger, se mistura músico profissional, iniciantes, e todos podem se dar bem. É bastante inclusiva. E convidar todos aí para conhecer nosso curso de música popular brasileira, habilitação e licenciatura, e os cursos do Secult, né? Cursos maravilhosos, curso de produção musical, tecnologia do espetáculo, de gestão cultural, bacharelado interdisciplinar, licenciatura interdisciplinar em artes, né? Enfim, temos 7 cursos, muitos deles começando agora. O curso de música, por exemplo, tem 3 turmas, né, Fabrício? A turma mais antiga está no 4º semestre, é a turma que o Wagner, o John, o Ricardo, Marcela Mescalina, a Nayara, uma turma maravilhosa, o Micael, o Wagner, o Matheus, enfim, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Tem o Germano, que é aluno especial, mas desde o começo nos acompanha. É uma turma memorável, assim como a segunda, a turma do Felipe, da Rebeca, do pessoal todo, do André. A terceira eu ainda não consegui conhecer os alunos, mas o nosso material humano é muito bom, né? Muito empolgado aí com nossos projetos, enfim, Tá. maravilha aí o FRB, Secult, Santo Amaro, Cachoeira, enfim, todos os centros. O curso tem sido uma alternativa, assim, não só para as pessoas próximas, né, de Santo Amaro, dos municípios próximos, mas também tem atraído gente do Brasil todo, né? Inclusive Sim, você em Santo Amaro, né? com As certeza. pessoas ficam querendo beber mais dessa fonte, né? Querendo entender mais da música brasileira mesmo, de raiz, né? Que a gente tem aqui no Recôncavo. Recôncavo é um Então, celeiro de música, nossa, que é uma exatamente. maravilha. Riqueza, A gente tá juntando a fome com a vontade de comer, digamos assim, né? Porque a gente está num local privilegiado, artisticamente, culturalmente falando, e aí só tem como dar certo, né? Só tem coisa boa vindo aí. Então a FRB no Recôncavo, em Santo Amaro, em Cachoeira, ainda está começando, mas assim, digamos assim que ainda está começando, porque vem muita coisa boa por aí, né? E já tem muita gente estudando no Secult, já tem muita gente se formando, né? O próprio Cachoeiranos, sim. Novos Cachoeiranos, é uma maneira de também divulgar o curso, de trazer gente para o curso, né? De dar continuidade também, né? Para esses músicos que querem se aperfeiçoar cada vez mais, né? E então, a gente já vai para os finalmente, né? Gostaria de agradecer muito o professor Solo, né? Por essa oportunidade aqui de, não só por estar aqui na Bahia trabalhando junto com a gente, mas por estar aqui conversando com a gente também, explicando essas coisas todas, né? Falando sobre isso. Eu acredito que logo em breve as coisas vão retomar, né? Tá todo mundo morrendo de saudade, mas ao mesmo tempo todo mundo planejando, né? Nós, enquanto professores, não paramos, estamos planejando, estamos Sim, fazendo projetos e mil coisas aí para quando a gente puder colocar em prática. Inclusive, projetos também nessa modalidade, né? Que a gente possa fazer exato. no modelo remoto, à distância, enfim. E com certeza, acho que a tendência dos Novos Cachoeiranos é uma ampliação, né?
é ele ampliar cada vez mais. E acho que todo mundo que Com quiser certeza, o participar próximo passo é a gente abrir vai em poder Santo Amaro participar também, né? Uma vontade antiga nossa. Acho que junto. algum um aluno teu aí perguntou, viu uma pergunta, né, que quando é que vai ter, né? A gente, então justamente, eu e o professor Fabrício, a gente estava já planejando. Era para ser início desse ano, a partir de março, abril. Só que, enfim, ocorreu tudo isso. Mas a gente espera, certamente, quando voltar tudo isso, vamos tentar implementar. Beleza. E quer comentar mais alguma coisa, Solon, sobre algum assunto? Ou a gente já vai encerrando mesmo, já vai se despedindo do pessoal? Gostaria de agradecer o professor Fabrício, grande parceiro, né, nosso maestro. Agradecer a Nádia Vlad pelo convite, né, querida Sim, colega, parceira. Né, agradecer a Ellen Ellen. e agradecer a todos os colegas discentes, docentes, técnico-administrativos. Né, às vezes começa a falar nomes, esquece de alguém. Dá um alô para a nossa querida Laura, que eu vi aqui, né? Enfim, o Laino, enfim, todos aí, alguém que eu esqueci, Lúcio Agra, agradecer a todo mundo aí, mandar um abraço também para os que estão vendo, professor Daniel Morales. Isso aí. Então, beleza, gente. Então a gente vai encerrando. Um grande abraço para todo mundo e até breve. E se cuidem, viu? Todo mundo se cuidando aí para que a gente possa ficar com a saúde em ordem e cuidar das nossas atividades musicais também. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, grande abraço. Encerrando.